Bom, gente, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao assunto do terceiro ano do ensino médio. Essa semana vamos estudar sobre os condutores elétricos que estão em equilíbrio. Então, o que seria um condutor em equilíbrio? Um condutor elétrico encontra-se em equilíbrio eletrostático quando não há movimento interno de suas cargas elétricas. Eu separei aí na apostila duas figuras, né? Então, a primeira figura mostra um corpo eletrizado e as cargas elétricas estão representadas por essas bolinhas vermelhas e as setinhas indicam que elas têm movimento em algumas direções, né? Então, esse corpo da primeira foto tem, não está em equilíbrio eletrostático. Na segunda figura, nós temos um corpo eletrizado, positivas, e não tem movimento de cargas interno, ok? Então as cargas elas foram distribuídas ao redor da superfície externa do corpo. E algo interessante a se notar, gente, é que quando o corpo atinge o equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior desse corpo ele passa a ser nulo. Bom, já que nós já definimos o que é um corpo em equilíbrio eletrostático, nós podemos estudar algumas propriedades dos condutores. A primeira propriedade que a gente vai estudar é a propriedade da blindagem eletrostática. Então, a blindagem eletrostática, vamos imaginar um corpo condutor, né, que ele esteja eletrizado e em equilíbrio eletrostático, de maneira que ele seja oco. Então, nós temos aqui uma figura de um corpo que é um condutor eletrizado, né, está com cargas negativas aqui. As cargas estão acumuladas na superfície externa desse condutor e esse condutor ele é oco. Nós notamos, gente, que quando nós temos essa configuração, nós percebemos que esse corpo aqui ele serve como uma proteção metálica contra agentes elétricos externos. Isso quer dizer o quê, gente? Que a eletricidade que vem de fora para dentro desse corpo, ela não consegue passar. Então, essa região interna, ela fica protegida contra a eletricidade externa. Na apostila, nós temos uma figura, né, de um gerador de Van der Graaf, que é esse aparelho aqui, certo? Que ele produz potenciais elétricos bem altos, né, voltagens bem altas. Nós temos aqui um rapaz protegido por uma gaiola, né, como se fosse uma gaiola. Essa gaiola, gente, ela é chamada na física de gaiola de Faraday. Então, esse gerador de Van der Graaf, ele consegue produzir uma voltagem tão alta que ele consegue ionizar as partículas de ar, formando raios artificiais. E note que esses raios, apesar de serem direcionados, né, na pessoa, essa pessoa aqui ela não sofre a ação elétrica desses raios. Okay? Por quê? Porque ela está protegida pela blindagem eletrostática. Então, a gaiola ela é metálica, né? Então ela é um condutor. E quando as cargas aparecem aqui nessa gaiola, elas vão se acumular na região externa desse condutor, sem atingir a pessoa que está dentro. Outra figura que tem aí, gente, outra aplicação bacana dessa blindagem, que nós podemos interromper sinais eletromagnéticos de celulares. Então, se você tiver um celular aqui e colocar ele dentro de uma gaiola de Faraday, ok? Nós não vamos conseguir nem emitir
o sinal do celular para a antena, né? Nem ao contrário, nem vice-versa. Okay? Então, o celular ele fica blindado desses sinais eletromagnéticos. Bom, vamos estudar agora a nossa segunda propriedade, que nós chamamos de poder das pontas. Então, os corpos que são pontiagudos, né, eles apresentam em suas pontas maior concentração de cargas elétricas. E é esse princípio que a gente usa para produzir os objetos que chamamos de para-raios. Então, na apostila nós temos uma figura de um condutor elétrico em equilíbrio eletrostático preenchido por cargas positivas. Okay? Note, gente, que nessa região aqui onde nós temos a ponta do temos uma quantidade de cargas positivas bem maior. Okay? Isso é um fenômeno natural, né? Ninguém induziu o corpo. Aparentemente, elas procuram sempre essa região pontiaguda para ficar em maior quantidade. Bom, gente, esse princípio ele pode ser usado para construir o que a gente chama de para-raios. Okay? O que seria o para-raio? O para-raio seria esse. Imagina aqui que a gente tem um prédio, ok? E lá em cima do prédio, nós queremos imitar essa situação onde esse prédio ele vai parecer uma ponta, ok? Então a gente coloca esse aparelho, que ele é bem comprido, e com esses captadores aqui em cima. Então a eletricidade de um raio, certo? Ele atinge aqui esses captadores e ele vai caminhar por esse cabo condutor aqui em direção à Terra, onde essa carga elétrica vai ser distribuída para o chão. Okay? Então, o para-raio ele vai fazer esse caminho daqui, né, que está representado por essas setas, né, até chegar na Terra através de um aterramento. Pessoal, então agora nós vamos fazer um exercício, que é a primeira questão da apostila de vocês. Então, ela diz assim: os ocupantes de um automóvel em uma tempestade estão protegidos de raios, pois, letra A, na parte externa do automóvel, o campo elétrico é nulo, portanto, as cargas elétricas distribuem-se na superfície interna. Pessoal, essa letra está errada e o motivo é qual? O campo elétrico ele não é nulo na parte externa, ele é nulo na parte interna, ok? E as cargas elas se distribuem na superfície externa. Então, esses são os erros da letra A. Então, letra A está incorreta. Letra B. O automóvel está isolado pelos pneus. Então, gente, isolado pelos pneus não é o suficiente, okay, para proteger você de tempestades elétricas. Para você estar protegido, você precisa estar blindado eletrostaticamente, que é o que a gente viu anteriormente. Então, o pneu, apesar de não ser condutor, né, ele não blinda você contra a eletricidade externa, certo? Então, a letra B também está incorreta. Letra C. O automóvel funciona como aterramento. Pessoal, o aterramento ele é um mecanismo, né, que a gente usa no para-raio para colocar um fio condutor a uma certa profundidade dentro da terra. No caso do carro, a gente não tem nenhum mecanismo, né, nele que leve um fio para dentro da terra para ele poder se descarregar. Okay? Então ele não se comporta como um aterramento. Então a letra C também está incorreta. Letra D. Na parte interna do automóvel, o campo elétrico é nulo. Correto, né, gente? A gente viu que quando um corpo está em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior daquele corpo é nulo. E, portanto,
As cargas elétricas estão distribuídas na superfície externa. Ok? Então, quando o corpo ele atinge o equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no interior é nulo e as cargas elas realmente vão ficar distribuídas na parte de fora daquele condutor. Então, a resposta correta aqui seria a letra D. Bom, gente, na apostila nós temos um segundo exercício, né? Esse exercício vai ficar para vocês fazerem, ok? É uma questão de marca X que tem uma única opção correta, ok? Então faça com cuidado aí, fica como nossa atividade valendo nota para vocês fazerem em casa, beleza? Bom, gente, então por hoje é só. Na próxima semana a gente continua o nosso assunto. Estudem direitinho, né? E qualquer dúvida, só me procurar pelo o Google Sala de Aula ou me mandar algum e-mail que eu vou responder e entre em contato com vocês. Beleza, gente? Então, até mais.